Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 61 do 7º ano e o assunto é Mineração no Brasil, Revolta de Vila Rica e Descoberta dos Diamantes. Para o desenvolvimento desse assunto, temos os seguintes objetivos: explicar o que foi a Revolta de Vila Rica, motivos, líderes e consequências, identificar onde foram encontradas as primeiras pedras de diamantes e suas consequências, descrever o sistema de contrato adotado pela coroa portuguesa e explicar o que eram os contratadores. Antes de mais nada, eu sei que eu falo toda a aula e vou repetir: separe seus materiais para a aula de hoje. Você irá precisar do seu livro didático, caderno de história para as anotações das principais informações, mas também a realização da atividade referente à aula de hoje, assim como lápis, caneta e borracha. Tendo todo esse material em mãos, podemos dar sequência a essa aula. Desde a descoberta das primeiras grandes jazidas de ouro, a região das Minas foi palco de várias tensões, envolvendo quem? Os mineradores, os colonos e também os funcionários da coroa, que eram encarregados de fiscalizar todas as ações que ocorriam ali. A notícia se espalhou fácil na região e teve a notícia da instalação de novas casas de fundição, que foi motivo de um importante conflito nessa região. Os mineradores não aprovavam essa medida, e porque isso aumentaria ainda mais o custo de vida, o que já era muito alto ali na região. Praticamente tudo que era consumido na região das Minas era proveniente de outras áreas da colônia, inclusive aqui do sul, que levavam charque, que levavam animais, gado para transporte, tudo daqui. Consequentemente, o custo de vida era mais alto. Sem contar que lá estavam mais preocupados em extrair o ouro do que praticar a agricultura. Por isso que a mercadoria vinha sempre de fora. Nesse contexto ocorre a tal Revolta da Vila Rica ou Revolta de Filipe dos Santos. Mas vamos compreender como isso aconteceu? Em 1719, a coroa portuguesa passou a intensificar a cobrança do quinto por meio das casas de fundição. Essas medidas de maior controle de fiscalização desagradavam boa parte da população da Vila Rica, tanto das camadas mais baixas quanto das mais altas da sociedade. Em julho de 1720, os revolucionários deram início à tal Revolta da Vila Rica. Grupos armados eram compostos por escravos e homens livres, os quais desceram dos morros ao redor para o centro da cidade, onde invadiram casas para ampliar o seu apoio à luta. Os revoltosos invadiram inclusive a casa do ouvidor da vila, destruindo papéis oficiais à frente da multidão revoltosa. Poucos dias depois, a Vila Rica estava nas mãos dos revoltosos. Os participantes da revolta, quem compunha esse grupo? Militares, religiosos, doutores, camaristas e comerciantes, bem como negros e ou índios flecheiros. Mas quem foi Filipe dos Santos que dá o nome para essa revolta também, que é a Revolta da Vila Rica, né? Aliás, de Vila Rica ou Revolta Filipe dos Santos. Filipe dos Santos, ele foi um tropeiro de origem portuguesa, que ganhava a vida trabalhando na troca de mercadorias proporcionada ali pelo comércio interno da colônia. E esse comércio estava em grande desenvolvimento nesse momento e ainda foi impulsionado pela riqueza do ouro e a urbanização da região das Minas. Então ele foi um grande líder dentro desse confronto. O objetivo dos revoltosos era extinguir, acabar com as casas de fundição, forçar a retirada de Dom Pedro de Almeida, o conde, de assumir do cargo de governador da capitania das Minas,
e ainda acusavam de corrupção a diversos outros funcionários da coroa ali do local. Como o conde não se encontrava em Vila Rica, mas sim em Vila do Carmo, foi para lá que os revoltosos se dirigiram para verem atendidas as suas reivindicações. Vamos lá! O conde de Assumar recebeu esses revoltosos e iniciou esse processo de negociação. Ele afirmou que iria atender, só que ele só adotou essa postura para ganhar tempo e reunir forças militares que fossem capazes de enfrentar os grupos que haviam se organizado. Então, 17 de julho de 1720, o conde de Assumar decretou a prisão dos líderes da revolta, após conseguir reunir cerca de 1.500 homens armados que se dirigiram para Vila Rica. Em 2 dias, a rebelião foi reprimida e os líderes foram presos. Nos dias 19 e 20 de julho, Felipe dos Santos foi julgado e condenado à morte pela participação da revolta. Ele foi arrastado pelas ruas da cidade e esquartejado. Qual o intuito, qual o objetivo nessa punição? Torná-lo como um exemplo. Olha o que aconteceu com ele em virtude de rebelar-se contra a questão dos impostos. Olha o que pode acontecer com você se rebelar também. Então, nesse sentido, foi uma morte exemplar. Como consequências da revolta de Vila Rica, houve a separação da região das Minas da capitania de São Paulo, aumento da fiscalização sobre a extração do ouro, garantindo assim o envio do ouro para a metrópole Portugal. Mas vamos falar então também sobre a descoberta e exploração dos diamantes. Primeiramente, foram encontrados no Arraial do Tejuco, que seria a atual Diamantina, na região de Cerro Frio, na década de 1710, as primeiras pedras de diamante. Essa existência da pedra preciosa, dos diamantes, demorou a ser oficialmente comunicada à coroa portuguesa, lógico, para evitar o pagamento e a exploração da coroa em relação a esses mineradores. No ano de 1737 é criado o Distrito Diamantino, com sede administrativa no Arraial do Tejuco, e os objetivos da criação dele era impedir o contrabando, controlar o fluxo de pessoas, arrecadar impostos, isolar a área do restante da colônia com o objetivo de ter controle absoluto sobre a região. Neste contexto, a coroa portuguesa vai criar, em 1739, o sistema de contrato, que dava concessões que duravam 4 anos. Através desse sistema de contrato, o governo português concedia o direito de explorar os diamantes e estabelecia o pagamento de um tributo à coroa. Mesmo com tantos impostos, a extração de diamantes foi muito lucrativa e os contratadores desfrutavam de prestígio. Falando nisso, nós temos um exemplo, João Fernandes de Oliveira. Ele viveu de 1720 a 1779. Foi um dos mais conhecidos contratadores. E ele viveu com uma figura muito importante ali, que ganha um destaque na história do Brasil. A ex-escravizada Chica da Silva. Ela ocupou um lugar de destaque na sociedade no período e manteve um padrão de vida luxuoso. Até, vocês podem pesquisar, houve novelas em relação a Chica da Silva, que alguns falavam de uma negra abusada, né? Porque ela vestia-se como uma dama, mas olha o preconceito que se tinha em relação a ela. Só que ela era livre e casou-se com João Fernandes, que era um contratador super rico, vivia no luxo. Então ela mostrava, impunha seu poder em relação aos demais, mas sofreu muito preconceito em relação à sociedade em que ela vivia. A utilização de contratadores, ela foi mantida no Brasil até 1771,
quando a extração de diamantes passou a ser administrada diretamente por Portugal. No início do século XIX, a administração portuguesa liberou aos poucos a garimpagem e acabou encorajando o contrabando. O distrito diamantino foi dissolvido, acabou, em 1882, quando as pedras tinham escasseado, tinham se acabado, tá? Tinha pouquíssimas. E o Brasil já não era mais uma colônia de Portugal, porque lembrem-se, 1822, o Brasil torna-se independente. Na próxima aula, estudaremos um pouquinho em relação à administração do Marquês de Pombal sobre essa mineração no Brasil. Agora vocês vão para a atividade referente a esse assunto, com o propósito de revisar todas as informações dessa aula, mas também fixar algumas informações que com certeza serão pré-requisito para compreender próximos assuntos. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!